Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como para aqueles que estão pensando em fazer uma alteração de rota dentro da sua advocacia, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal, tudo isso é muito importante para que a gente possa aí dar continuidade no desenvolvimento de conteúdos para vocês, tá bom? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as principais alegações para negativa de cobertura por parte das seguradoras, principalmente seguro agrícola, né? Que é de longe hoje o seguro rural mais contratado no país, né? Quando a gente fala em seguro rural, o seguro rural é um gênero do qual tem algumas espécies que estão relacionadas às várias atividades agropecuárias que existem. Então, você tem dentro do guarda-chuva do seguro rural, nós temos aí o seguro agrícola, o seguro penhor, o seguro pecuário, o seguro paramétrico e assim por diante, tá? São algumas espécies de seguros que existem que estão dentro do mesmo gênero aí, que é o seguro rural, que aí vão envolver aí todas as atividades ou todos os interesses relacionados aos produtores rurais e às suas atividades, tá? Mas hoje vamos falar mais sobre o seguro agrícola, tá? Que é o seguro mais contratado, porque também está sujeito aí a maiores riscos, né? A atividade sujeita a maiores riscos do que as demais, né? Os produtores, via de regra, quando vão contratar o seguro agrícola, eles estão pensando em mitigar riscos, como, por exemplo, problemas de clima, problemas de praga e assim por diante. Como a atividade rural é uma verdadeira empresa a céu aberto e, portanto, está sujeito a riscos dos quais não é possível evitar, né, o acontecimento. Então não é possível que você evite uma chuva, por exemplo, um excesso de chuva, ou uma seca acentuada, uma geada e assim por diante. Ou não é possível eliminar uma praga nova, uma nova modalidade de praga, um novo tipo de praga, né, que acaba assolando aí uma determinada lavoura. Então são situações que elas fogem do controle do produtor rural. Como elas fogem do controle do produtor e o produtor não consegue evitar essas ocorrências, ele precisa fazer o quê? Mitigar os riscos, mitigar os resultados da ocorrência desses riscos, né? É quando há a contratação do seguro agrícola, que serve para indenizar e cobrir os prejuízos causados por essas situações de imprevisibilidade. Como há grande probabilidade de acontecer, inclusive em determinadas regiões, algum tipo de evento climático, então o seguro agrícola é considerado, inclusive, um instrumento de política agrícola, tá? Então, assim como o crédito rural, incentivos fiscais e assim por diante, o seguro agrícola é um instrumento de política agrícola nacional, está previsto lá no artigo 4º da Lei de Política Agrícola, e ele é fomentado pelo Estado, justamente por conta dessa característica da imprevisibilidade da atividade, que o produtor planta, mas não sabe se vai colher. E para cobrir os riscos e evitar problemas futuros, inclusive de continuidade de produção, coloca-se então como um dos instrumentos e uma política necessária a ser aplicada em favor do produtor rural a contratação do seguro agrícola. Então, esse é o contexto em que está embutido o seguro agrícola. Tá? Agora, como qualquer tipo de seguro, né, as seguradoras acabam, por vezes, quando da realização da análise de um sinistro, né, negando a cobertura securitária. Né? Então, eu vou falar aqui hoje as principais negativas que as seguradoras dão, né? As principais que são normalmente ilegais, né?
E como que funciona o procedimento de cobertura? Assim que o produtor identificou a ocorrência de um sinistro e de uma probabilidade daquele evento causar um prejuízo para a lavoura, uma quebra de safra, imediatamente ele deve chamar, né, acionar a seguradora, que vai enviar um perito para analisar, fazer uma análise, né, e um levantamento da lavoura, para identificar se aquele evento climático realmente aconteceu, né? Se houve a perda indicada, qual foi o tamanho dessa perda, né? Se houve manejo irregular da lavoura, isso, aí, se houver manejo irregular, é um dos motivos para a negativa de cobertura, enfim. Todo um contexto e toda uma análise é feita quando o perito da seguradora é convocado. E aí vai uma primeira orientação. É muito importante que, junto com a análise, né, do perito da seguradora, tenha um perito do segurado, do produtor, tá? Por quê? Porque muitas vezes as informações de um e de outro não vão bater. É importante ter um laudo completo realizado pelo perito do produtor rural, porque essa é uma prova que depois não é possível mais ser feita, né? Justamente porque o que sobrar da lavoura acaba sendo colhido, é feito um novo trato da terra para um novo ciclo produtivo poder começar. Então, é muito importante que nesse momento haja uma análise do perito do produtor rural, tá? Feito isso, aí acontece a comunicação de pagamento ou não do sinistro, né? Do pagamento ou não da indenização. E quais são as principais negativas? A primeira é quando eles alegam que o plantio foi realizado fora do ZARC, que é o zoneamento agrícola climático, tá? O que é o zoneamento agrícola climático? É um período ótimo de plantio para aquela determinada cultura, para aquela determinada área, ou seja, o momento ideal de plantio quando você está buscando o máximo de produtividade. Quanto mais você se afasta da janela de plantio, menor vai ser a sua produtividade, tá? Porque você está aí num período climático pior e assim por diante, tá? Então, todas as seguradoras exigem que o plantio seja feito dentro da janela do ZARC. Por quê? Porque ali, pelo menos em tese, você tem a probabilidade de ter uma maior produtividade possível para a região, tá? E aí, em muitos casos, há a negativa de cobertura por conta de um suposto plantio realizado fora do ZARC, dessa janela de plantio. E como há a previsão no contrato de seguro de que o plantio fora do ZARC elimina a possibilidade de pagamento de seguro, há a negativa. Ocorre que, muitas vezes, o evento climático que é assegurado no contrato é o que justamente impediu o plantio fora da janela, né? Então, isso acontece muito. Às vezes, há um evento climático muito pesado durante a janela de plantio que empurra o produtor a começar o plantio fora desse período, tá? Isso aconteceu muito em 2024, em 2023, né? Principalmente com soja e milho. Então, muitos produtores tiveram que plantar fora da janela. Mas não é porque eles quiseram fazer isso, é porque o próprio evento climático acabou levando eles para fora da janela, para um plantio fora da janela, né? Outras situações, ocorre a mesma negativa, né, com base no mesmo fundamento, que seria o plantio fora do ZARC, mas o evento climático que aconteceu na propriedade, ele é tão pesado, ele é tão contundente, e a quebra de safra é tão grande, que o plantio dentro ou fora do ZARC passou a ser irrelevante dentro daquele contexto, né? Porque, invariavelmente, tivesse ocorrido o plantio dentro ou fora da janela, ainda assim haveria uma quebra de safra muito grande, muito pesada. Então, esses são pontos que você precisa analisar no caso concreto, junto ao seu cliente, para identificar se aconteceu. Uma outra situação que acontece muito é uma negativa de cobertura por conta de baixo stand de plantas. O que é o stand de plantas? O stand de plantas é a densidade de crescimento da planta, né? Então, quanto menos denso
o crescimento daquela produção, né, daquela cultura, menor vai ser a sua produtividade, consequentemente. E essa baixa densidade é chamada de baixo stand de plantas, né? É quando ela é mais espaçada, digamos assim, dentro da produção, né? Isso é descrito nos contratos de seguro como motivo de negativa de cobertura, né? Mas o baixo stand de plantas, na maioria dos casos, ele ocorre por conta do evento climático. Ou seja, ele é uma consequência do evento climático. E não uma causa para baixa produtividade, uma causa por si só. Ele só aconteceu, esse baixo stand de plantas, que gera uma baixa produtividade, por conta do evento climático. E não por um problema de manejo e assim por diante, tá? Então, isso acontece muito, a negativa de cobertura por conta do baixo stand de plantas, né? E se esse baixo stand foi decorrente do evento climático, então o que deve acontecer é, na verdade, o pagamento do seguro agrícola por conta de constatação de ocorrência do sinistro, seja seca, seja excesso de chuva e assim por diante, que causou o baixo stand e, por via de consequência, a baixa produtividade e quebra de safra. Então isso acontece muito, acontece demais, tá bom? Uma outra situação que também gera negativa de cobertura, e aí nós vamos partindo para o encerramento, é a falha no manejo. Tá? Então, às vezes, a seguradora ela solicita para o produtor o projeto agrícola que foi pautado ali, aquela lavoura, com qual ela foi embasada, ela foi projetada e planejada, né? E aí analisa se foi utilizado todos os insumos, fertilizantes, corretores e assim por diante, né? E por vezes o produtor não tem esse controle, né? Mas por uma análise da lavoura é possível identificar que não houve o erro ou a falha no manejo, né? Mas pelo simples fato de não ter essa documentação que comprove aquele projeto agrícola, o cumprimento integral daquele projeto agrícola, já há a negativa de cobertura. Então, nesses casos também tem como discutir e demonstrar, inclusive, que não houve falha no manejo, que só não houve a documentação correta, e aí é preciso discutir na justiça se haverá ou não pagamento da indenização em casos como estes, tá bom? Então, essas informações que eu tinha para passar para vocês hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal, tudo isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade aqui, tá bom? É isso, pessoal, um abraço e até a próxima.